Bom dia, irmãos queridos, amigos aí das redes sociais, mais uma vez compartilhando o vídeo com vocês. Meu nome é Afonso Celso, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, está escrito a palavra do Senhor Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, esta é uma profecia que tem se cumprido muito nos dias atuais. Ela foi dita dentro do contexto do Sermão das Dores, que é o discurso de Jesus, onde ele antecipa os eventos, prediz os eventos que irão acontecer por ocasião da proximidade da sua volta, lá em Mateus capítulo 24. E ele vai construindo a sua revelação aqui, falando sobre guerras, rumores de guerra, nações contra nações, fome, pestes, terremotos, quando ele chega então finalmente no verso 10 e fala: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Como nós estamos vivendo isso na sociedade em que habitamos? Mais do que isso, porque isso no mundo isso é comum, natural, isso desde a queda de Adão, a civilização humana, ela é perversa, maligna. Mas Jesus está se referindo à sua igreja, a seu povo. Porque o contexto nos leva a perceber isso quando ele fala que levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Falsos profetas dentro da igreja do Senhor, corrompendo, contaminando a igreja de Cristo, ou tentando pelo menos a corrompê-lo. E neste contexto, então, inserido do falso ensino dentro da igreja, a iniquidade vai se multiplicar. O que é a iniquidade, senão a raiz do pecado? Você tem, imagine uma árvore, a árvore do pecado. O pecado aparece nas folhas, nos frutos desta árvore, mas existe algo mais profundo que está entranhado na terra, que é a raiz. A iniquidade é a raiz do pecado, ela está entranhada dentro do coração humano. Mesmo o nascido de novo, regenerado, ainda luta com a iniquidade e com o pecado. A iniquidade produz o pecado. Não adianta tratar do pecado sem tratar a raiz dele, que é a iniquidade. É como você cortar a erva daninha por cima do seu gramado, mas não retirar aquilo que popularmente fala a tiriça lá de fundo da terra, que é o broto, a raiz da erva daninha. É preciso cavar mais profundo, dá trabalho, é preciso arrancar a raiz para que não nasça mais a erva daninha. A igreja tem tratado das coisas sérias, das coisas que deveriam ser consideradas como prioridade, como superficiais. E as coisas superficiais ela tem tratado como coisa séria. Por isso muitas coisas têm sido varridas para debaixo do tapete, literalmente, e muitos pecados não têm sido confrontados dentro da família do povo de Deus. Qual que é o antídoto para combater a raiz da iniquidade, para que a iniquidade não se multiplique? O antídoto, creio eu, o apóstolo João tratou disso muito bem na sua primeira carta, é o amor. O amor, meus irmãos, cobre multidão de pecados. O amor é o princípio pelo qual, é a marca principal pelo qual a cristandade deve ser reconhecida neste mundo. O apóstolo João, ao tratar das evidências do novo nascimento, daquele que é nascido de novo, ele diz assim no versículo 9 do capítulo 2 da sua primeira carta: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Pessoas que acham que são convertidas, na realidade muitas vezes são convencidas, estão dentro do arraial cristão, mas odeiam o seu irmão, odeiam os seus pastores, odeiam os irmãos que estão próximos a elas, são ávidas em criticar, são ferozes nas suas denúncias do erro dos outros, conseguem enxergar a distância, quilômetros de distância, o cisco no olho do seu irmão, mas não tiram a trave dos seus olhos. Essas pessoas estão em trevas, não andam na luz. Ele continua dizendo então, a partir do versículo 10, aquele que ama seu irmão, olha a evidência aqui, permanece na luz e nele não há treva, não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos.
Ainda em 1 João, no capítulo 4, versículo 7, nós temos a seguinte instrução do apóstolo: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto, versículo 10, consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelo nosso pecado. Se você é um cristão, se você foi regenerado, nascido de novo, se Cristo está na sua vida, você precisa combater a raiz da iniquidade, o pecado, o ódio, a raiva, o sentimento de inveja, o sentimento de destruição, a fofoca, a intriga, a mentira. Tudo isso obra do inferno de Satanás. E o antídoto para você combater isso é exercer o amor. E a gente exerce o amor sendo misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. A gente exercita o amor, irmão, sendo solidário, fraternos. A gente exercita o amor sendo respeitosos, honrando e considerando o outro superior a nós mesmos. Irmãos queridos, quantas divisões acontecem na igreja do Senhor por falta de amor? Quantos ministérios são destruídos pela ausência de amor? Reverendo Augusto Nicodemos, que eu acho brilhante, admiro muito, escreveu um artigo recente e publicou no seu Facebook e prometeu que vai escrever do outro lado também. Estou esperando. Neste artigo ele fala sobre o dom de destruir igrejas. E é verdade, muitos ministros que não deveriam estar no evangelho, como pastores do evangelho, entram para as igrejas e as destroem, seja por causa da sua indolência, sua dissídia, que é a preguiça, seja por causa da sua intolerância, da sua ignorância, seja por causa dos seus pecados morais ocultos, ou muitas vezes não tão ocultos assim, seja por sua superficialidade na doutrina, na teologia, principalmente, pelo seu descuido com as coisas santas de Deus, e destroem igrejas. Mas o outro lado também é verdadeiro. Há muitas igrejas que têm o dom de destruir carreira de ministro. Igrejas que são implacáveis com seus pastores, que exigem deles mais do que eles conseguem doar, que não cuidam de si mesmas, mas querem cuidar da vida do pastor, da família do pastor, da esposa do pastor, dos filhos do pastor. Quantos colegas eu conheço cujos filhos deixaram a igreja? Filhos de pastores que não querem mais saber da igreja. Depois de anos cansados, vendo seu pai, muitas vezes, sendo humilhado, sofrendo agruras na mão de homens impiedosos, que deveriam ser piedosos, desanimaram com a fé. Quantas esposas de pastores estão feridas e não querem mais saber de trabalho da SAF, de trabalho da igreja, estou falando no contexto presbiteriano, porque também foram massacradas, ouviram seus maridos sendo massacrados. Quantos colegas estão desistindo do ministério? Quantos colegas estão sem campo neste momento porque simplesmente perderam o ânimo, não receberam a destra da companhia, não tiveram um Barnabé do seu lado para incentivá-los no momento, talvez, das suas fraquezas? Por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A igreja está doente, a igreja precisa de cura. Não virá um avivamento sobre a igreja brasileira se antes ela não confessar os seus pecados. Tanto o povo, a liderança, os pastores, todos nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros, buscar a face misericordiosa de Deus, exercer o amor verdadeiro. Sabe, muitas vezes quando você deixa de tratar alguma coisa com aquele irmão que te ofendeu, tratar com o seu pastor, tratar com um irmão, e passa isso para frente, eu tenho publicado vídeos a esse respeito, irmãos queridos, você está exercendo ódio e não o amor cristão, o amor verdadeiro. Amai-vos uns aos outros, disse Jesus. Os meus discípulos serão conhecidos quando vocês de fato vos amarem uns aos outros. Não há maior mandamento do que o amor. Paulo descreveu isso poética e belamente em 1 Coríntios, no seu capítulo 13. Eu incentivo você, e este é o meu desafio, que eu preciso também aprender com você. Amemos uns aos outros.
vamos romper com a raiz da iniquidade, vamos sufocá-la até ela morrer, amando, amando e amando. Não deixemos brecha para Satanás infiltrar na nossa família, na nossa igreja, na nossa comunidade. Quantos casamentos estão sendo desfeitos, quantas famílias estão arrasadas, porque os pais não se amam, porque os filhos não amam os pais, porque os pais não amam os filhos, porque irmãos não se amam. Começa no lar, passa pela igreja e vamos atingir a nossa nação, e a igreja do Senhor Jesus Cristo prosperará no amor do Senhor. Deus te abençoe, te dê uma boa semana, fique com Deus.